Muito bem-vindo, muito bem-vinda, que bom é tê-lo aqui. Estamos na lição número 2, Causas da Desunião. Nesse trimestre estamos estudando o tema da unidade em Cristo. E na lição 2, o autor vai logo nos colocando a par de quais foram as causas da desunião. Então o tema dessa semana é um estudo sobre a desobediência, a negligência do povo de Deus, que levaram esse povo à desunião e à apostasia. Então, nós analisamos no decorrer da história bíblica algumas histórias de desunião. Esse é o primeiro bloco da lição dessa semana, não é? E, infelizmente, por causa do pecado, e todos nós somos pecadores, a história do povo de Deus... Lembram que nós damos na semana passada que Deus criou um povo para ser um agente de unidade, para ser alguém que levasse ao mundo a mensagem do amor de Deus e da unidade entre as pessoas e Deus e entre as pessoas e as pessoas? No entanto, em algum momento isso foi fragmentado, foi quebrado por causa do pecado, né? Alguns dos exemplos de histórias de desunião na Bíblia, né? Primeiro, por exemplo, o autor coloca o período dos juízes, né? Sem a gente contar aqui a história do pecado de Adão, ele já corre direto para a questão dos juízes, né? O período dos juízes é um período muito terrível, porque a Bíblia diz lá em Juízes 21, 25, que naquele tempo não havia rei em Israel. Não que o rei resolvesse alguma coisa, é bom a gente explicar isto. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia reto. O rei em si não trouxe muita coisa boa, porque quando você estuda a história dos reis que vem depois disto aqui, você tem o Davi, o Salomão, você tem os diferentes reis, poucos deles serviram a Deus e pregaram e viveram a unidade. A maioria serviu aos ídolos e causou fragmentação no povo de Deus, mas diz que nessa época era pior ainda, porque não havia um direcionamento, uma liderança. E o pior de tudo é que cada um fazia, e por isso não era por causa que não tinha rei, mas é porque cada um não tinha lei para si mesmo, não tinha orientação, não se guiava pela palavra de Deus que já existia naquela época através dos profetas. Então cada um fazia o que lhe parecia reto aos olhos. Então isso gerou no povo uma desunião muito grande. Depois nós temos uma história clássica, que é a história de Roboão, não é? Que resolveu fazer exatamente o contrário que fez Salomão. E ele foi muito duro com o povo, e essa dureza dele no cobrar impostos, e essa política agressiva dele, suja também, corrupta, ouvindo gente menos autorizada, alguns jovens, alguns inexperientes em termos de governo, gerou em Israel uma divisão, e nós conhecemos a clássica divisão de 1 Reis capítulo 12, depois você pode ler em casa, de 1 a 16, que fala daquela divisão entre Israel e Judá. 10 tribos, mais 2 tribos ao sul, 10 tribos ao norte, Israel e Judá. E dali marchamos essa desunião, o mesmo povo de Deus, mas com 2 grupos, não é? Ora um estava bem, outro estava mal, ora os 2 estavam maus, até que houve os cativeiros da Babilônia, da Síria, e acabou com toda essa história aí, né? Depois a gente pula para o Novo Testamento, um terceiro caso, né? Nós analisamos o número 1, que é os juízes, número 2, que é a história de Roboão, número 3, que são as divisões na cidade de Corinto. Agora já no Novo Testamento, já na época do apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios 1, versos 10 e 11, fala de facções, de seitas dentro da própria igreja de Corinto. Havia um grupo que achava que era de Pedro, um grupo que achava que o bom pregador era Paulo, o outro já dizia que o bom pregador era Apolo, e aí, muitas vezes, como acontece hoje, as pessoas eram ovelhas de um pastor específico e não do supremo pastor que era Jesus. E a igreja tinha suas discussões, suas divisões, suas separações e sua falta de unidade, não é? E na história do cristianismo, eu colocaria em quarto lugar, os falsos mestres sempre estiveram presentes com suas diferentes teorias, né? Os judaizantes, os não judaizantes, os do mundo gentílico e tantos mais. Tanto é que o apóstolo Paulo fala em Atos 20, verso 29, que depois da sua partida iam surgir lobos vorazes. Ele diz que esses falsos pregadores eram como lobos, querendo desunir e matar o povo, literalmente, com as suas palavras e com a sua ganância financeira, inclusive, pregando doutrinas totalmente fora do contexto cristão.
Então, em primeiro lugar, então, nós temos histórias de desunião nessa semana. Agora, quais são algumas causas e naturalmente, soluções para esta desunião, não é? Nós sabemos que na base de toda desunião está o pecado, está o afastamento de Deus, não é? Então, Jeremias 3,12 diz assim, volta, ó pérfida, né? Essa é uma palavra forte, né? Israel, diz o Senhor. Então, quando nos voltamos para Deus e saímos desse ambiente de desobediência, nós percebemos que a desunião também vai embora. Quando você está consagrado, quando você está dedicado às coisas de Deus, a desunião também, nesse caso, desaparece, né? E a gente observa que, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e eu fiz aqui uma listinha, de algumas coisas que levam a um ambiente de desunião entre o povo de Deus, dentro da igreja. Por exemplo, primeiro, uma falta de liderança clara, né? Um texto que eu citaria é Juízes 17, verso 6. Quando não há uma liderança clara, e aqui eu lembro também do texto que nós lemos no início, né, de Juízes 21, 25, não é? Que não havia rei em Israel, não havia liderança, e não havia obediência e havia desunião, né? Segundo ponto, falta de humildade, por exemplo, de um líder para seguir os conselhos corretos dos mais experientes. É o caso de Roboão, que nós analisamos. Ele não foi humilde para ouvir quem de fato estava dizendo para ele, olha, esse é o caminho. Às vezes dentro da igreja nós podemos ter um líder que por sua teimosia, ele siga um caminho que é o seu caminho ou o caminho dos que lhe bajulam, mas não é esse o caminho correto para unir o povo na missão e, de fato, fazer a igreja crescer. Isso é muito comum, né, em nossos dias também. Né? Um outro ponto que leva à desunião, das causas da desunião, é a falta de reconhecimento do senhorio de Cristo na igreja. 1 Coríntios 1, 12 e 13, não é? Lá Paulo responde para aqueles irmãos. Um disse, eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo. Ele diz assim, não, todos nós somos de Jesus Cristo. Quando temos essa noção clara para nós, desaparece essa questão da desunidade. Se todos somos de Jesus, somos todos do mesmo partido. Somos todos da mesma seita, podemos assim dizer, né? Eu diria também que uma das causas da desunião é a falta de estudo profundo da palavra de Deus para enfrentar os falsos ensinos. Muitas vezes eu percebo que há lugares que há igrejas que se desunem a dois grupos porque aparece alguém com uma doutrina nova, com uma teoria nova. Às vezes é uma igreja pequena, pouca gente, e assim mesmo aqueles 10 ou 12 fica 6 para lá, 6 para cá. Por quê? Porque muitas vezes aqueles irmãos não estão alicerçados na palavra de Deus. Então aquilo vem como uma novidade, eles dizem, olha, os pastores não explicaram isso para você, porque Ellen White fala sobre isso e ninguém fala, porque a Bíblia diz isto, diz aquilo, com textos fora do contexto, com textos manipulados. E então, aquilo ali divide uma igreja, é a causa da desunião de uma igreja, né? Então eu terminaria a lição dessa semana fazendo para você uma pergunta que você pode reparti-la com seus alunos. A questão de você fazer o que é reto aos seus olhos não é uma novidade. Lá no livro de Juízes aparece isto. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Hoje, por exemplo, nós temos o que chamamos de pós-modernismo, que se fala tanto nesse negócio hoje, que se opõe à ideia de qualquer autoridade fixa, intelectual ou moral ou religiosa. Isso abre caminho para um tipo de anarquia, né? Contra a qual a Bíblia nos adverte. Então, a grande questão é o seguinte, como é que a gente pode confrontar esse desafio de falta de autoridade, de falta de direção, cada um querendo fazer o que é reto aos seus próprios olhos? Como a gente pode confrontar isto de acordo com a Bíblia? Discuta um pouquinho, converse um pouquinho sobre isso. A lição nos dá alguns subsídios nesta semana. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui na semana que vem com a lição número 3.